A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, tudo bem com você? Muito obrigada pela sua companhia. Estamos começando mais um programa Conexão com Deus. Comigo está o reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, Isabel? Tudo bem, graças a Deus. privilégio mais uma vez estar com você no programa Conexão com Deus e trazendo para você hoje um tema tão importante, tão abençoador, e eu espero que você acompanhe conosco esse empolgante assunto. Exatamente. O tema de hoje é a importância, o valor do professor e da educação. O programa Conexão com Deus começa agora, não sai daí. Estamos apresentando Conexão com Deus. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. O programa Conexão com Deus é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro, e um programa produzido com muito carinho pela LPC Comunicações. Como já falamos para você, hoje o tema é o valor do professor e da educação. Vamos falar sobre a importância desse profissional, não é, reverendo? É verdade. Nós estamos aí comemorando o Dia do Professor. Exato. E é tão importante a gente parar um pouquinho para pensar no grande valor do professor, da professora, porque a base de uma nação, é a educação. Nós não temos condições de ter uma grande nação sem investimento na educação. E o professor, ele é aquela pessoa que forma as outras profissões, Nós não teríamos advogados, médicos, engenheiros, economistas, nem qualquer outro ramo das ciências, se nós não tivéssemos essa pessoa tão fundamental, tão importante, que é o professor. É pena que tantas vezes, sobretudo aqueles professores que estão lá no berço, lá no começo, lá na base, lá no alicerce, sejam tão mal remunerados, não reconhecidos, não valorizados. E não adianta dizer, não, o professor é muito importante, mas na hora de reconhecer o valor dele, de dar um bom salário para que ele possa exercer isso com dignidade, muitas vezes esses professores recebem salários de fome para dar a formação, a base, o alicerce da nação brasileira. No programa anterior, em ocasião até mesmo do Dia das Crianças, são duas datas próximas, a gente falou a respeito da importância do acompanhamento da criança na sua tenra idade. Exato. E existem professores que têm contato com as crianças desde muito cedo, Verdade. E os pais confiam a essas pessoas. Por que será, reverendo, que o Estado, no nosso país, não reconhece de uma forma mais... É uma pena, porque eu acredito que nós precisaríamos rever esses conceitos, rever esses valores, rever essas prioridades e termos professores mais bem formados, mais bem remunerados, mais bem valorizados. É interessante que o próprio Filho de Deus foi chamado de mestre. Daí a nobreza desta vocação e desta profissão, quase que um sacerdócio. Sim. E Jesus disse certa feita para os seus discípulos, vós me chamais o mestre e o Senhor e fazeis bem porque eu sou. Ele não foi um alfaiate do efêmero, ele foi um escultor do eterno. Ele não gastou seu tempo ensinando banalidades, mas ele ensinou os princípios da vida. Então, nós queremos aqui no programa de hoje
destacar o valor do professor e o valor da educação. Primeiro professor, professora, no caso aqui são os pais, não é isso, Isabel? Sim. São os pais. E os pais precisam ter consciência disso. Segundo, são aqueles que nós temos a confiança de entregar aos nossos filhos. Às vezes ficando mais tempo com os nossos filhos do que nós mesmos pais. Olha que importância tem isso, olha que valor tem isso. Sim. Né? E hoje, se você está nos assistindo e você se dedica a esse grande trabalho do ensino, da educação, nossos parabéns. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu trabalho. E o que você está semeando não tem como mensurar, né? Eu acho que a maior recompensa de um professor até não é a financeira, a que ele recebe para si. É o investimento que ele está fazendo, que vai se multiplicar na vida desses alunos, né, que vão crescer, que vão ser gente de vanguarda na nação, Sim. que vão abençoar o país nas mais diversas frentes da vida, na economia, na política, na indústria, no comércio, nas relações internacionais, na estrutura da nação. Então, toda essa base tem lá o professor e a professora. E quem não se lembra de um professor marcante, né, nessa caminhada aí escolar, né? São muitos os professores que marcam a vida, né, dos alunos. Eu posso lhe dar um exemplo? Pode. Eu fui criado na roça. Quando eu digo roça, numa época em que não tinha estrada, que não tinha carro, que não tinha luz elétrica, que não tinha acesso à informação, à comunicação. E eu sempre desejei ardentemente estudar, mas onde eu morava só tinha escola primária, mais nada. A minha professora que me alfabetizou, sabendo do meu sonho de estudar, ela estava se mudando para a capital do estado do Espírito Santo, mesmo tendo vários filhos de uma casa pequena. Ela investiu na minha vida e disse: você tem coragem de vir comigo para você realizar o seu sonho de estudar? E eu que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, subi na carroceria de um caminhão e fui parar na Grande Vitória, longe dos meus pais, com 12 anos de idade. A visão que ela teve de investir na minha vida, porque não tinha histórico na região de nenhuma criança que teria saído da casa dos pais para estudar. Então, a minha professora visualizou isso em mim, investiu em mim, e os meus pais tiveram a coragem de abrir mão da minha vida, que eu era o caçula da família, e eu dou graças a Deus por aquilo que eu tenho hoje, recebi hoje. Eu devo muito disso à minha professora lá no berço que me alfabetizou. Por isso que nós vamos enfatizar aqui nesse programa que você, professor, é muito valorizado, você é muito importante. A Igreja de Cristo, Jesus Cristo, vê isso em você, entende essa sua importância. Nós estamos aqui conversando sobre esse assunto e, de certa forma, até prestando uma homenagem, né, a esses profissionais tão importantes. E há uma outra coisa que eu gostaria, Isabel, de destacar aqui, que é a questão da docência, do ensino, do aprendizado, do professor, na questão religiosa, a questão da igreja. Sim. A igreja é uma comunidade de ensino, de aprendizado. Nós temos uma escola na igreja, chamada Escola Bíblica Dominical. Essa escola, ela zela, ela prima, ela se esmera por ensinar com clareza e com fidelidade a palavra de Deus. Por que isso é importante? Nós estamos vivendo hoje um mundo de muita exploração da religião, infelizmente, né? Igrejas e mais igrejas vão surgindo com as suas propostas, com as suas ideias, com as suas doutrinas, e infelizmente muitas, ou não digo muitas, mas algumas delas, com um claro interesse de buscar dinheiro, virar empresas religiosas. Transformaram a Bíblia, a palavra de Deus, num produto. Transformaram o púlpito num balcão.
transformaram o templo numa praça de negócios, transformaram os crentes em consumidores. E, em vez de ensinar o povo, preferem manter o povo na ignorância, porque uma pessoa ignorante, ela é massa de manobra, ela é manipulada. E nós entendemos que nessa conjuntura é necessário, sobretudo, você dar instrução para as pessoas que vêm à igreja. Para quê? Para que este membro da igreja tenha capacidade de ouvir e ter filtro da verdade, para não engolir em nome de Deus tudo que é pregado em nome de Deus, para saber o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é mentiroso, o que é luz, o que é trevas, o que é um mestre e um falso mestre. E desta maneira, você tem condições de examinar as Escrituras e saber se o que a pessoa que está ensinando ou está pregando é verdade ou não. Então, a igreja de Pinheiros, por exemplo, a igreja presbiteriana de Pinheiros, ela é muito zelosa nessa questão do ensino. Eu mesmo tenho o privilégio de ser professor da Escola Bíblica Dominical em Pinheiros. Todos os segundos domingos e todos os quartos domingos estamos estudando a carta aos Romanos. Que coisa linda, é uma academia teológica, é uma escola daquilo de mais sublime que tem na Escritura. O pastor Arival, ao mesmo tempo, nos primeiros e terceiros domingos, está ensinando, por exemplo, o livro de Salmos, que é o livro poético das Escrituras, com lições tão práticas, tão lindas para a vida. Então, a igreja valoriza muito a educação, muita educação. Infelizmente, reverendo, a gente vive numa realidade que vemos escolas, infelizmente, sucateadas, a educação jogada praticamente na sarjeta, se não é exagero falar isso, né? Isso é um fato tão triste, Isabel. Hoje, por exemplo, eu assisti um programa há poucos dias, onde escolas do interior do Brasil, mas precaríssimas, quadros negros, além de isso já está fora de moda já, mas assim, completamente destruídos, as cadeiras destruídas, o espaço físico completamente degradado. E quando você vê tanto dinheiro roubado, tanto dinheiro desviado, a Lava Jato aí destampando esse fosso, mostrando quanta corrupção, enquanto os professores estão à míngua, os alunos estão à míngua, as escolas, o espaço físico à míngua. Nós precisamos dar um choque ético nessa nação e dizer para aqueles que nos governam que nós não toleramos isso. Nós queremos uma nação digna para os nossos filhos, para os nossos netos, escolas boas, de qualidade, professores bem treinados, professores bem assalariados, gente que possa trabalhar com dignidade para que esta nação seja uma grande nação, uma potência para o mundo, que nós saiamos lá debaixo da escalada da nossa valorização para ocuparmos o topo da lista na área, no quesito educação deste país. Reverendo, estamos infelizmente chegando ao fim do programa, precisamos encerrar. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. Estar aqui com você e muito obrigado aí pela sua participação no nosso programa. Obrigada a você, realmente, por estar participando aí, por estar nos acompanhando. Não esqueça de acompanhar os outros temas também e estaremos daqui a uma semana com um novo Conexão com Deus. Até lá! Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.